Então agora a gente vai dar uma olhada na funcionalidade de funil. Essa é uma funcionalidade muito útil para a gestão de oportunidades. Aqui a gente já vai ter, logo quando você entra, um painel de controle dessas funcionalidades, dessas negociações que estão sendo feitas, tá? De cara você já vai conseguir ver as negociações por status e as negociações por responsável, tá? Mais uma vez, você vai poder fazer o export desses dados, né, download desses dados, em três formatos diferentes de acordo com a sua necessidade. Aqui você também tem uma visualização da evolução das oportunidades ao longo do tempo e do ticket médio dessas oportunidades, inclusive por usuário, tá? Negócios criados, ele vai te trazer um total no período, negócios em aberto, negócios ganhos e negócios perdidos. Então você já tem um overview bem interessante aqui também. O ticket médio geral, sem levar em conta a análise por usuário, e a sua taxa de conversão aqui também. Então, o básico já está sendo mostrado de forma bem evidente aqui. Você pode fazer alguns filtros para visualizar melhor essas informações. Eu quero analisar, por exemplo, só as negociações em aberto. Você pode ver que ele até mudou para todos em aberto aqui, e a gente vai ver quem é a negociação que está em aberto aqui, quais usuários e tal. Mesma coisa para analisar só os ganhos ou só os perdidos, tá? Você também pode fazer filtros por período, últimos 7 dias, ou períodos específicos, né, data de início e fim. Você pode filtrar por responsável, você pode fazer um filtro por etapa, então seu processo comercial tem etapas e eu quero analisar os indicadores em cada uma dessas etapas. E também por funil, né? É possível criar mais de um funil. Então você tem um funil comercial para um produto e outro funil para outro. Eu quero analisar só o comercial do produto X. Outra possibilidade é um funil comercial e outro de follow-up, talvez, porque tem algumas automações que vocês vão ver que é possível aqui, que pode ser interessante para follow-up. Então você vai poder analisar aqui também, tá? E um limite de registros aqui, ele vai permitir que você veja todos, né? Ou se você tiver uma quantidade exorbitante de dados e queira ver limitar, você pode fazer isso por aqui também, tá? Então nessa tela de painel de controle, você já consegue facilmente ver o que está acontecendo no teu processo comercial. Seguindo, a gente tem aqui a criação do funil, né? Talvez vou pular o Kanban para a gente ver no final, que seria o primeiro de, né, criação e gestão dos funis. Você pode ver que a gente tem um funil comercial aqui, e se você criou a sua conta agora, provavelmente você ainda não tem nenhum funil, você pode adicionar ele aqui. Então, eu vou chamar de funil do produto X, por exemplo. E eu vou adicionar etapas, né? Num primeiro momento, eu vou fazer uma qualificação. Num segundo momento, eu vou fazer uma proposta. E aí você vai adicionando as etapas da forma que você quiser, inclusive podendo mudar as cores de cada etapa, se isso for ajudar na visualização aí junto à equipe, tá? Então você vai adicionando ou excluindo aqui as etapas e depois você salva para criar o funil, tá? Como a gente já tem um aqui, eu vou seguir nele. É um funil que a gente criou com etapas desde o a contactar, qualificação, apresentação, negociação barra follow-up, fechamento e trial e implementação, e um de finalizados. Isso aqui é um exemplo, tá? Um funil meio genérico para a gente pensar. Outra forma de você visualizar suas oportunidades é através do calendário. Você vai ver que cada opção, cada negociação que você cria, ela pode vir com uma data de fechamento. E aí, à medida que você for criando, isso pode aparecer aqui. Pode ver até que tinha uma negociação marcada para o dia 26 de julho. E você vai ver nessa visualização em calendário. E aí você já deve ter visto aqui também o eventos do Google Calendar. A gente integra com o Google para você poder trazer as suas negociações tanto daqui para lá quanto de lá para cá, né? Para você ter uma visualização única, mais simplificada aqui. Beleza? Depois eu vou mostrar como a gente pode fazer essa integração num outro momento, num outro vídeo, mas é muito, muito útil. Você consegue trazer os dados para cá, ou quando você está criando ali, já marcou uma reunião com o cliente, por exemplo, você já consegue criar isso no Google para ser lembrado, para trabalhar ali no seu fluxo normal, mas tudo por dentro do Fala Mais, tá? E agora vamos dar uma olhada então no Kanban, que é a nossa visualização. Da mesma forma, você pode fazer filtros aqui para ver tudo ou de um funil específico. Você pode filtrar para ver só de uma etapa específica, né, as oportunidades que estão naquela etapa. Pode filtrar por responsável, por status de negociação, então isso aqui pode ser muito útil para ver o que foi ganho e analisar, ou analisar o que perdeu, ou trabalhar nos abertos.
Você pode fazer uma busca personalizada, às vezes não lembro exatamente qual era, mas lembra o nome do cliente ou algum dado que foi colocado na negociação, é possível buscar por aqui. Você também pode pesquisar por valor mínimo e máximo, né, o intervalo de preços e o intervalo de datas também, tá? Aqui a gente tem as etapas e você vai ver um númerozinho que mostra o total de cards que está atrelado a essa etapa, tá? Se você for rolando aqui para o lado, você vai ver que a lógica do funil ela segue aqui nessa modalidade de Kanban, beleza? Eu vou abrir um aqui de exemplo para a gente ver o que é possível analisar aqui dentro. Então, a negociação tem um nome, né? Aqui uma negociação de exemplo. Ela está atribuída a uma etapa, né? Você pode caminhar ela aqui dentro das etapas, se você quiser. Tem uma pessoa responsável, que pode ser editada aqui também. Vai ter sempre um contato atrelado a essa negociação, então, um telefone de um lead de uma pessoa. Ele vai ter uma previsão de fechamento, que não necessariamente você precisa colocar, mas se eu já tiver, é possível botar aqui também. Você pode inserir um valor, né? Quanto está se negociando nesse cliente, e você pode fazer uma descrição mais detalhada. Falar qual que é o produto que está sendo negociado, condições, e você pode botar o que você achar útil aqui, tá? E quando você lançar o ganho, isso aqui automaticamente vai ser trocado de aberto para ganho, beleza? E aqui, mais uma vez, ó, o botão de criar o evento lá no Google Calendar. Então, aqui você vai realmente criar, ele já até traz algumas coisas pré-preenchidas, e se eu marcar em criar o evento, vai direto para o meu Google Agenda, isso aqui, tá? Vou sair aqui. Uma outra coisa importante que a gente pode analisar são esses atalhos. Todos os cards vão ter esse atalho, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso excluir a negociação logo de cara, eu posso puxar uma conversa, né? Então ele já vai trazer o número do contato, esse é um número que a gente botou aqui só para representar. E aí eu vou dizer, eu quero usar essa conexão para mandar uma mensagem X para esse contato, e eu posso enviar direto por aqui. E se você tiver feito integração com o e-mail, você também pode enviar um e-mail. Como aqui nessa conta não tem nenhum e-mail cadastrado, não vai enviar. Mas é a mesma visualização aqui, a diferença é que vai ser disparado como se você tivesse escrito lá no seu Gmail mesmo. Outra ação extremamente útil que a gente pode usar aqui é aqui em cima, ações. Antes é importante falar que você também pode exportar os dados aqui, tá? Filtrou, analisou, quer exportar isso para um CSV para usar em outro lugar? Tranquilo, é só usar aqui em cima. Tanto de oportunidades, pipelines ou etapas. Então, ações. Ações é uma função muito útil para automatizar o que a gente faz no dia a dia, tá? Aqui já tem uma função criada, você vai poder navegar entre filtros, né, para você visualizar mais fácil, mas eu vou criar uma função, uma ação nova, que eu acho que fica mais fácil de você entender o que é essa funcionalidade, tá? Então aqui a gente vai dar um nome, por exemplo, de exemplo dessa ação. Eu vou dizer em qual funil essa ação vai acontecer e em qual etapa, tá? Então, nesse caso, eu vou criar uma ação que vai atuar na etapa de fechamento. Qual que é o tipo de ação que a gente vai criar? E aí existem algumas possibilidades. Eu posso ter uma ação de envio de mensagem, de mudança de etapa, mudança de status, adicionar etiqueta, adicionar carteira ou um fluxo de ações a serem executados. Breve explicação sobre cada um deles, tá? Adicionar a carteira. Eu posso dizer que quando o cliente chegar nessa etapa aqui, eu vou adicionar a carteira de um vendedor ou de um atendimento específico, né? Adicionar a etiqueta, mesma coisa. Chegou nessa etapa, a oportunidade bateu nessa etapa aqui, eu vou disparar uma automação para que ele coloque numa etiqueta, sei lá, de cliente, por exemplo. Está na fase de fechamento, implementação, eu quero que ele coloque a etiqueta cliente. Isso aqui pode ser até uma etiqueta útil. Outra possibilidade, status. Então, se chegou nessa etapa é porque foi vendido. Então, eu não preciso lançar a venda manualmente. Vou colocar aqui imediatamente que a oportunidade foi ganha. Isso ajuda na velocidade ali do dia a dia, né? Tira uma ação robótica da nossa mão. Outra possibilidade, a mudança de etapa. Então, chegou nessa etapa, eu quero que mude para outra. Aí você pensa, pô, mas para que eu vou fazer uma automação dessa? Porque você tem a possibilidade de intervalos de dias, né? Então, por exemplo, essa aqui que está criada, ela é uma automação, vamos editar ela aqui, que ela funciona no funil comercial, na etapa trial. Então, o cliente chegou e ele entrou nessa etapa de teste. O que essa ação faz? Ela muda a pessoa de etapa. Ela muda da etapa trial para etapa, na verdade ela muda da etapa trial, tá aqui, né?
para a etapa de implementação, por exemplo. E isso acontece após 15 dias. Então, como é que você lembra disso? Claro, eu sei analisar isso aqui, mas a gente sempre orienta a colocar uma descrição para ajudar a equipe e ajudar você mesmo no futuro de lembrar por que que você fez essa ação. Então, 15 dias após o início do trial, devemos cobrar o fechamento final do cliente, por exemplo. Então, após 15 dias, automaticamente ele vai pegar essa oportunidade e jogar para a próxima etapa, beleza? E na próxima etapa pode ter uma nova automação e por aí vai. Então, vamos voltar aqui para a nossa criação do exemplo. No funil comercial, na etapa, vou colocar aqui fechamento, a gente estava vendo então a funcionalidade de mudança de etapa. E uma das que eu mais gosto é a de enviar mensagem, tá? Aqui você vai dizer que quando o card chegar nessa etapa, você vai enviar uma mensagem. E aí pode ser 3 dias depois que ele chega, e a mensagem vai ser sobre um feedback. Então, eu posso, inclusive, colocar aqui um link para que o cliente responda uma pesquisa anônima sobre o que ele achou do produto que ele contratou. E aí eu vou dizer, isso vai aqui pelo meu WhatsApp, né? No caso, eu tenho essa conexão chamada Baileys aqui. E aí eu vou dizer que após 3 dias, esse cara vai receber uma mensagem solicitando um feedback com o link da pesquisa anônima. Outra aplicação é, seu produto está pronto, por exemplo, né? Finalizou ali a produção do cliente. Aí você pode colocar aqui 0 e ele vai receber um alerta de que está pronto. Então, assim que o card mudou da etapa de produção para entrega, ele já vai disparar uma mensagem em alguns segundos, minutinhos ali, dependendo da conexão, né? E vai avisar para o cliente que está pronto, tá? E aqui na descrição, eu oriento sempre, coloque um descritivo do que você fez para te ajudar no futuro e ajudar a equipe a entender qual que era a sua ideia quando você fez essa automação aqui, beleza? Vamos falar de uma outra que é do fluxo. Você pode ter lembrado que tinha essa opção aqui, né? Fluxo. Eu vou te mostrar o que é esse fluxo. Vamos criar um novo fluxo aqui. Fluxo de exemplo. O fluxo nada mais é do que uma sequência de ações. Então, esse fluxo vai atuar no funil comercial, na etapa fechamento. Aqui eu posso colocar um descritivo, né? De novo, para a gente se lembrar. E aí eu vou adicionando ações aqui. Então, a primeira coisa vai ser mandar uma mensagem. Mensagem de alerta. Vou colocar aqui, produto finalizado. Seu produto está finalizado. Essa é a mensagem que o cliente vai receber através do meu WhatsApp, 0 dias para disparar, quer dizer, imediatamente. Beleza, então a primeira ação vai ser essa. Qual que vai ser a próxima ação? Eu vou mudar de etapa. Então eu vou lançar esse cara da etapa, ali a gente estava em fechamento, eu vou colocar ele na próxima etapa, só para a gente ver aqui. Então, mudança de etapa. E aí eu vou também adicionar uma etiqueta. Vou dizer que eu já falei com essa pessoa, por exemplo. Pronto. Então, o que vai acontecer? Quando o meu card estiver aqui navegando e ele chegar nessa etapa de fechamento, ele vai disparar essa sequência de ações. Ele vai mandar uma mensagem de produto finalizado, ele vai mudar essa pessoa de etapa para a próxima etapa e ele vai colocar uma etiqueta. Entende? E isso pode acontecer dessa forma como a gente fez, né, com 0 dias, mas ele pode acontecer de forma sequenciada, por exemplo. Vou excluir esses dois aqui para a gente imaginar. Então, aqui eu vou mandar uma mensagem de produto finalizado em 0 dias, quer dizer, imediatamente. Depois eu posso enviar outra mensagem, uma mensagem de feedback, e aqui eu vou pedir um feedback com um link de pesquisa. Eu vou colocar aqui pelo meu WhatsApp e isso vai ser disparado em 3 dias. Então, aqui eu tenho duas ações com intervalos de tempo diferentes. Eu tenho primeiro uma mensagem que avisa que o produto está pronto, e aí talvez o cliente vá buscar, ou a gente, né, envie o frete, alguma coisa assim. E em 3 dias ele vai receber uma nova mensagem relativo a esse feedback aqui, pedindo um feedback. E aí você pode adicionar uma nova etapa de mudança de status, por exemplo, ou então talvez uma etapa de mudança de etapa para finalizados, porque a gente já falou com essa pessoa aqui. Então, aqui eu finalizo minha interação. Entende? Então, as possibilidades elas são muito variadas dentro desse campo das automações. Se a gente usar a criatividade e imaginar como o nosso processo funciona, né, a gente consegue ir automatizando muita coisa. Eu sempre sugiro que a gente comece pelo pequeno, né? Vamos começar pelo básico e vamos crescendo à medida que a necessidade for surgindo, tá? Então, essa é a funcionalidade do funil. A gente tem aqui bastante coisa já para explorar.
e eu recomendo que você vá fazendo testes e ajustes constantes a isso aqui, tá? É um processo sempre em construção.